17 horas. Olá, seja bem-vindo. 29 de abril, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 13ª sessão ordinária do ano e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara, Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV. E vamos comentar aí sobre os 3 projetos que estão incluídos na ordem do dia de amanhã, né, nessa sessão que precede aí esse feriadão, do dia 1º de maio. Exatamente, Rodrigo. Então, como você falou, 3 projetos inscritos na ordem do dia, né? E mais uma vez os 3 de autoria do prefeito Celso Florencio. Eu queria começar falando sobre o projeto que trata de uma alteração de lei, né? Do que se trata essa alteração? Isso, é sobre a lei de contratações aqui da prefeitura, é a lei 4.450 de 2001. Essa lei, ela tinha um inciso, o inciso 4º do artigo 4º, ela não delimitava o prazo de contratação de pessoal, né, terceirizados, né, por prazo determinado. Deixava em aberto, ele deixava que pelo prazo do convênio, era esse o termo que era utilizado ali, de acordo, pelo prazo do convênio, acordo ou ajuste, quer dizer, acordo entre as partes ali. Então ela não tinha uma determinação de prazo. Isso, segundo essa terminologia, segundo o Tribunal de Contas, não é legal, não é regular, né? Então havia necessidade de correção dessa lei para que a prefeitura pudesse fazer essa contratação de pessoal por tempo determinado em conformidade. Então o que o prefeito está fazendo? Essas contratações, principalmente na área da educação, né, que a gente vai falar aqui, que diz respeito a essa normativa, o prefeito está colocando um ajuste que foi até o apontamento do Tribunal de Contas pelo prazo. O prazo máximo para contratação de pessoal por tempo determinado é de 2 anos. Então o que o prefeito faz? Ele coloca o prazo de 1 ano, né? Esse pessoal, eles passam por não há necessidade nem de concurso, tá? É uma contratação, tem até um termo que ele coloca, que é uma simples classificação. Você passa um processo seletivo simplificado. Esse é o termo, é um processo seletivo simplificado que a própria prefeitura faz. Então a pessoa passa nesse processo seletivo, e esse prazo é de 12 meses. Quais são os cargos aqui, né? São os cargos de professor 1 e 2, agentes de educação escolar. Então é o pessoal da educação. Então eles podem fazer esse remanejamento de professor eventual, também professor efetivo, professor que está de férias, professor que pediu licença. E eles podem então fazer essa realocação desse pessoal dentro da própria Secretaria de Educação, nas unidades escolares que eles estão lá vinculados, né? Então tem essa alteração de excluir esse inciso que fala que não determina prazo, e também tem uma outra coisa importante aqui, que ele altera o parágrafo 1º dessa lei, do artigo 15, que diz o seguinte: o pessoal contratado será contratado sempre que necessário. Isso não pode acontecer. Por quê? Como eu acabei de dizer, há uma necessidade de validação do prazo, que é de 12 meses. Então, a lei anterior, a lei que a gente está tratando aqui de 2001, ela deixa em aberto esse campo de contratação sempre que necessário, não, né? É pelo prazo de 12 meses. Venceu o prazo de 12 meses, você pode prorrogar por mais 12, mas não acima de 2 anos, né? Como está colocado aqui, sempre que necessário, não. Então ele vai excluir esse parágrafo 1º do artigo 15 também, né? Então são as 2 alterações importantes aqui para que a prefeitura possa fazer as contratações dessas pessoas por prazo determinado, sem ferir, né, a legislação, sem ferir a Constituição Federal e também
validar o que o Tribunal de Contas apontou em decisões anteriores aí da Prefeitura, né? Então é uma correção necessária, até para que a Prefeitura pare de receber essas notificações do Tribunal. Certo, Rodrigo. Então eu peço licença e a gente já retorna para falar mais sobre os projetos inscritos na ordem do dia. Escrito por Paul Constantinides, o livro de poesia Parábolas de uma Raposa Ensandecida traz em seus versos reflexões sobre a condição humana, carregadas de lirismo, ironia e caos. A poesia tem o poder de transformar emoções e pensamentos em palavras. A obra Parábolas de uma Raposa Ensandecida, escrita por Paul Constantinides, expressa em cada verso uma verdadeira jornada entre a ironia, reflexão e o caos. Não é um livro carinhoso mesmo, assim, não é meu amor, te amo, quero te abraçar. Não tem esse papo, sabe, assim, lírico. Ele é lírico, tem lirismo nele, mas ele não é suave, ele é reflexivo. Além de despertar diferentes sentimentos no leitor, o livro também explora o mundo poético e suas complexidades. Vera Figueiredo, revisora de texto da obra, conta o que mais chamou sua atenção nesse mergulho no universo de Parábolas de uma Raposa Ensandecida. O que eu gostei, especialmente no livro do Poe, foi, assim, eu diria, a coragem dele, né? O arrojo, a questão do experimentalismo. Então, a poesia dele ela é muito experimental. Ele joga muito com os sentidos das palavras, com os sons, ele explora os significados, né, os duplos sentidos das palavras. E me chamou a atenção também que ele trabalha muito com a metalinguagem, a metapoesia. O que seria isso? A poesia que fala da própria poesia, que fala da própria ação de escrever, da própria criatividade do autor. Então, a linguagem, no livro do Poe, ela é usada também para questionar e para brincar com a própria linguagem. O livro recebeu apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e, por isso, é distribuído gratuitamente, assim como explica o autor. Olha, esse livro ele foi agraciado pela PNBA, né, que é AB, quer dizer PNAB, é o Aldir Blanc. Ele não está à venda, eu estou distribuindo eles nos meus lançamentos, gratuitamente. Então, me procurem, tem o nosso site no Instagram, Parábolas de uma Raposa Ensandecida, que lá vai estar informando onde pode... vai ser o próximo lançamento. Mesmo assim, podem mandar uma mensagem. Se alguém estiver interessado, a gente vê como chegar para ela. Entre versos e emoções, cada um dos 72 poemas convidam o leitor a enxergar o mundo com outros olhos. E ao fim de cada página, fica a certeza: algumas palavras têm o poder de permanecer mesmo depois do ponto final. Mas eu acho assim que um sentimento que não vai aparecer, que o leitor não vai experimentar diante desse livro é a indiferença. Ele não vai ficar indiferente. Não vai ser aquele livro que ele vai folhear, sabe, e vai passar em branco. Alguma experiência verdadeira esse livro vai trazer para quem, né, se aventurar nessa jornada. Cíclicos. Para o jovem, o velho é sombra. Para o velho, o jovem é imprudente. No mundo, regem-se ciclos. Legado dos antigos, prazer dos novos. Quem deu o primeiro passo? Quem moldou a roda? Se o ontem foi melhor, espero que não tenha sido. E voltamos a falar com Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. Rodrigo, outro projeto inscrito, né, também de autoria do prefeito Celso Florencio, se trata sobre captação de recursos. Que recursos são esses? Qual que vai ser a destinação dele? São recursos do imposto de renda, né? Esse projeto ele vai regulamentar a captação de recursos do imposto de renda para projetos de entidades que trabalham com crianças, jovens e idosos aqui em Jacareí, né? Então, as entidades, né, que trabalham com esse público, se elas tiverem projetos, elas vão submeter a análise dos conselhos do idoso e da criança e do adolescente. E após essa análise dos conselhos, né, desses respectivos conselhos,
Esses projetos retornam para a prefeitura e aí sim, com o aval do prefeito, essas entidades estarão aptas a bater na porta aí das empresas e também das pessoas físicas para destinar parte do imposto de renda para esses projetos, né? São projetos sociais. E aí essas entidades, né, que tiverem recebido esse recurso, elas terão que fazer prestação de contas, né, periodicamente, e também fazer a prestação do público que foi atingido, né, confirmar a efetividade dessa participação das pessoas nos projetos, né, dos atendidos nos projetos, os números, fazer essa análise qualitativa, né, dos atendidos e também submeter a aplicação financeira, esse balanço financeiro no portal da transparência da prefeitura. Como contrapartida, o projeto do prefeito também ele apresenta algumas singularidades para quem destinar parte do imposto de renda, né? Como assim, por exemplo, um selo um certificado, né, de responsabilidade social é uma delas. É uma forma simbólica aí de reconhecimento, né, da empresa ou da pessoa física que participar. Divulgação e doação de materiais institucionais e ações de marketing também, né? Isso aí, umas empresas que também se vincularem com a destinação de parte do imposto de renda, elas também vão poder participar dessas ações de marketing com esse selo, fazer essa publicidade e também participar de campanhas da prefeitura, de campanhas e eventos da prefeitura, aí também como forma de reconhecimento, né, às causas sociais. A gente teve um projeto também semelhante, né, que foi passado aqui pelo plenário, que também fazia essa forma essa iniciativa de fomentar essa participação das empresas também, né. Então, mais um projeto que o prefeito apresenta, mas agora voltado ao imposto de renda. A gente sabe que, invariavelmente, 27,5% do imposto ele já é retido na fonte, né? Então, nada mais justo que talvez você destinar parte desse imposto que já vai ser retirado e vai ser retido, você destinar para uma ação social. E é isso que o prefeito está propondo, não só para as empresas, mas também para nós, né, pessoas físicas, que todo ano fazemos recolhimento de imposto de renda. Certo, Rodrigo. Peço licença mais uma vez, a gente já retorna para falar mais sobre os projetos inscritos na ordem do dia. O Instituto Federal de São Paulo está com inscrições abertas até o dia 4 de maio para cursos técnicos gratuitos. No campus Jacareí, são 120 vagas dividido entre os 3 cursos. As inscrições podem ser realizadas no site processoseletivo.ifsp.edu.br. O candidato deve realizar o pagamento da taxa no valor de R$ 20, mas o curso é totalmente gratuito. A prova será realizada no dia 8 de junho. Mudando de assunto, uma alteração no projeto da ligação viária entre a Avenida Davi Lino em Jacareí e a Via Oeste em São José dos Campos está gerando protesto dos moradores do Parque Meia Lua. Diante das reclamações, o vereador Gabriel Belém cobrou explicações da Prefeitura sobre as mudanças realizadas no projeto. Confira detalhes na reportagem. No dia 15 de março, as prefeituras de Jacareí e São José dos Campos inauguraram uma nova ligação viária entre as duas cidades. A Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, em Jacareí, agora tem conexão direta com a Via Oeste de São José. A obra cria uma alternativa para as 25 mil pessoas que circulam diariamente entre os municípios. Mas a obra entregue não agradou a todos. Moradores do distrito do Parque Meia Lua e região demonstraram insatisfação com a retirada de uma rotatória que estava prevista no projeto original. Com base nessas reclamações, o vereador Gabriel Belém protocolou um pedido de informações à Prefeitura questionando os motivos das alterações no projeto e solicitando esclarecimentos sobre a retirada da rotatória prevista inicialmente. A gente recebeu várias denúncias de moradores do Parque Meia Lua se queixando sobre a falta da rotatória que havia sido prometida no início do projeto, que iria ligar o bairro à ligação com a Via Oeste em São José dos Campos. E a gente foi averiguar pessoalmente, lá presencialmente, e no momento que a gente chegou eles estavam quebrando a calçada
onde foi construído o Parque Semafórico, que vai substituir essa rotatória que havia sido prometida. Os moradores do Parque Meia Lua iam ter acesso direto a São José dos Campos, iam ter acesso direto a Dutra, iam ter um acesso facilitado a Jacareí, e agora, por exemplo, para que os moradores cheguem em certos pontos de Jacareí, em determinados pontos de São José dos Campos, eles têm que dar uma volta no Atacadão, enfim, piorou bastante a situação dos moradores ali do bairro, que esperavam essa obra como um grande avanço ali para a região, né, em questões de mobilidade. Uma região que sempre esteve na beira da rodovia e que não foi contemplada por essa obra tão importante. Em resposta ao pedido do vereador, a Prefeitura informou que as mudanças no projeto aconteceram devido a uma requisição da concessionária CCR Rio-São Paulo, responsável pela expansão da rodovia Presidente Dutra. Ainda segundo a Prefeitura, uma alternativa de acesso para os moradores da região foi entregue no mesmo dia da inauguração da nova ligação. Paulo César, morador do bairro Parque Meia Lua, critica a solução apresentada pela Prefeitura. Segundo ele, o novo parque semafórico instalado como alternativa à rotatória é confuso e pode aumentar o risco de acidentes na via. Precisamos da rotatória por quê? Porque o pessoal está vindo de Jacareí, sentido bairro, eles estão entrando na contramão, estão confuso, então assim, não estão entendendo a sinalização e isso pode provocar acidente. Então a gente está pensando assim no próximo, né? Que isso aí pode ocorrer uma fatalidade e depois assim, vamos fazer depois que acontecer. Não é fazer depois que acontecer. A gente tem que fazer agora, a gente tem que correr agora. Por isso que a gente está aqui a prol dos moradores para poder ver essa melhoria, para depois não ter que estar reclamando, falando assim, nossa, eu deveria ter falado, eu deveria ter procurado alguém. Não, depois que acontecer é tarde. Durante as gravações, a equipe da TV Câmara flagrou o motorista entrando na contramão de forma acidental. O condutor foi prontamente orientado pelos agentes de mobilidade sobre o trajeto correto a ser seguido. Por isso que a gente está brigando para poder ter essa rotatória. Ia ter, no papel tinha, conforme ele teve a explicação do prefeito, da CCR, que pegou parte dela ali, então cancelaram a rotatória. E aí teve que fazer um improviso. Então isso aqui foi feito no improviso, só que um improviso que não foi estudado. Então precisa estudar para poder melhorar. Os grandes problemas da Prefeitura têm sido justamente a articulação política. A gente teve no ano passado a frustração de vários repasses do governo federal, do governo estadual para a Prefeitura, justamente por falta de articulação política. E agora a gente tem essa questão com a CCR também por falta de articulação política com a concessionária, né? Isso já deveria estar sendo tratado com a concessionária há muito tempo. É papel da Secretaria de Mobilidade Urbana fazer esse meio campo aí entre a cidade e a concessionária. Isso não foi feito. Em contato com a equipe de reportagem, a Prefeitura não quis dar maiores esclarecimentos sobre o assunto. Voltamos a falar com Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. Rodrigo, fechando aqui nossa conversa sobre a ordem do dia, né? Temos mais um projeto que a gente já comentou aqui outra semana, que ele foi adiado, né? Que é em relação à Associação dos Doutores Coloridos. O que trata o projeto? Isso, esse projeto fez parte da sessão do dia 16 de abril e trata da doação, o projeto, o prefeito manda um projeto para cá permitindo que a prefeitura doe um terreno aí de 797 metros quadrados que fica lá na rua do Los Angeles, no Jardim Califórnia, para a Associação Doutores Coloridos, né? Então é uma autorização para um prazo de 90 anos, que podem ser prorrogados por mais 90 anos, né, porque essa entidade ela faça lá a construção da sua sede. Consta também aqui no escopo do projeto que os organizadores, né, os diretores, enfim, os responsáveis da associação, eles têm um prazo para concluir essa obra, que é um prazo de 10 anos. Eles têm até 10 anos para fazer a instalação da nova sede, sob pena de reversão aí dessa medida, né? Ou seja, se eles em 10 anos não fizerem essa obra de instalação da nova sede, a prefeitura pode pedir o imóvel de volta. Então tem essa condição, mas eu acredito que é um prazo mais do que suficiente para que os doutores coloridos instalem a sua nova sede e possam atender por um longo prazo ali, fiquem tranquilos ali para poder fazer as suas atividades e poder trabalhar por um longo prazo.
Bom, e na sessão amanhã, né, além dos 3 projetos que a gente já falou aqui, também teremos uma sessão solene e uso da tribuna, né? Exatamente, todos relacionados aí ao Dia do Trabalho, né, dia 1º de maio, a sessão solene é em homenagem ao trabalhador, né, ela é o fruto aí de um decreto do ex-vereador José Carlos Diogo, né, e foi alterada pelo decreto da vereadora Maria Amélia. Então, no decreto anterior, o ex-vereador, ele colocava só a homenagem para os diretores dos diretores sindicais, ou seja, representantes da sociedade, representantes dos sindicatos trabalhistas, mais vinculados à diretoria, ou seja, mais os cabeças aí dos sindicatos dos trabalhadores. A vereadora Maria Amélia ampliou essa participação, essa forma de homenagear, incluindo todos os trabalhadores que lutam pelos direitos sociais, por direitos trabalhistas, no caso, né? É uma questão que hoje em dia a gente vê que, depois da reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer, nós vimos uma precarização, né? Uma pejotização e uma uberização do trabalho que a cada dia perde mais espaço à vinculação de direitos, né? Então, essa ampliação do projeto, do decreto, né, essa inclusão dessa medida por parte da vereadora, também é uma forma, eu vejo como uma forma de conclamar os trabalhadores para reivindicar os poucos direitos que ainda restam nesse país, né? Então, disso que se trata, a homenagem, cada vereadora que pode fazer uma indicação, né, de um trabalhador para receber essa homenagem. E você falou também da Tribuna Livre. Amanhã também estará aqui, vai fazer uso da Tribuna Livre o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Vale do Paraíba, o Ronaldo Franco da Costa, que também vai abordar esse tema, condições de trabalho na categoria. Mais uma fala aí de luta e de mobilização também de uma categoria cada vez mais precarizada no Brasil. Perfeito, Rodrigo. Agradeço a sua participação e espero você semana que vem para a gente falar mais sobre a ordem do dia. Eu que agradeço. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos e bom feriado. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai saber sobre a importância do bolinho caipira para o município. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 12ª sessão ordinária do ano. A vereadora Maria Amélia comentou o projeto de lei do prefeito Celso Florencio, que institui o plano diretor na cidade de Jacareí. A parlamentar destacou a importância da propositura para o município. Acompanhe. Quero aqui, desde já, falar um pouquinho e agradecer a participação popular, à Univap, aos conselheiros, aos 79 delegados técnicos, aos 158 delegados regionais, agradecer ao ex-prefeito Isaías Santana, que deu início ao plano diretor, agradecer ao Celso Florencio e toda a sua equipe, que na época conduziram de forma brilhante, de forma especial citar aqui o Alexandre e a Cláudia, e todos os servidores efetivos e comissionados que deram o seu melhor para a construção desse plano diretor, juntamente com toda a população de Jacareí. Então, pelo desenvolvimento da nossa cidade e de acordo com o termo de ajustamento de conduta registrado entre o Ministério Público e a Prefeitura, eu sou favorável ao plano diretor aqui da nossa cidade de Jacareí. O vereador Luiz Flávio Dias, do PT, também seguiu no mesmo tema. Ele analisou o documento e comentou que a lei aponta para o futuro de Jacareí, mas sem esquecer do passado. Luiz Flávio votou favorável ao projeto. Veja. Senhora secretária, senhor presidente, quero aqui manifestar o meu voto que será favorável, mas é muito importante que quando a gente vota uma lei que aponte ao futuro, é importante que a gente também relembre sempre do passado para não cometer os mesmos erros. Isso é fundamental na vida da gente. Olhar o retrovisor não para lamentar, chorar, mas para corrigir os seus erros daqui para diante. Então, meu voto é favorável. Mais sobre as sessões ordinárias e o trabalho dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, irá promover ações de vacinação em postos itinerantes no município. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal. Todos os imunizantes do calendário vacinal estarão disponíveis, como, por exemplo, vacina contra febre amarela, influenza, poliomielite, sarampo, entre outras. Hoje, a vacinação acontece até às 2 horas da tarde na Capela São José Operário, localizado na estrada São José Operário, número 51, no bairro Mato Dentro. Você pode conferir as próximas datas no site da Prefeitura. Mudando de assunto, o bolinho caipira foi declarado Patrimônio Imaterial de Jacareí em 2011. O quitute preserva a história e cultura da cidade. Confira a importância do bolinho na reportagem a seguir. Uma cidade é feita de histórias, de pessoas e de cultura. E nada como conhecer a cultura de um lugar a partir da gastronomia. Em Jacareí, muitos sabores marcam as memórias dos seus moradores. Mas a estrela da cidade é o bolinho caipira. Ele começou em alguma coisa escrita em 1925, né? Que a dona Nicota é de uma família tradicional, que é um nome difícil, eu não sei falar. Ela tinha um café no Mercadão, que agora é o café do Zequinha, na Casa São Benedito, lá do Zequinha, que ela que começou com o bolinho, fazendo peixe, para os tropeiros. E agora estamos aí. A gente tem que manter a tradição, porque né, é uma invenção, né? A pessoa faz uma receita que deu certo, então você tem que manter, porque todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, todo mundo curte comer um bolinho caipira. A iguaria, que foi declarada Patrimônio Imaterial do município em 2010, faz a diferença na vida de muitas pessoas dedicadas a levar esse legado anos a fio. Meu pai, né, a família toda cresceu, né, nesse segmento do bolinho caipira. Então a gente leva esse legado assim lá até quando Deus quiser, porque isso daí foi o crescimento da família, né? Essa paixão, eu acho assim que não é só minha. Eu estou agora lá na praça, eu vejo as pessoas falam, nossa, é bolinho branco. Eu falo, ai, que saudade, deixa eu comer, sabe assim? Essa paixão vem, né, na memória do alimento, você tem na cabeça. Então, e agora ele ser patrimônio, nossa, foi
Eu acho que foi um chute muito bem dado, sabe, assim. O bolinho caipira é personagem principal das festas juninas do interior. Mas se engana quem pensa que é só nessa época a aparição do quitute. Nos 12 meses do ano a gente tem bolinho caipira, a procura é muito grande. Às vezes a gente chega a não dar conta de tanta demanda, apesar de já ter aumentado a quantidade de massa, a quantidade de recheio, mas o público continua crescendo, graças a Deus, e que venham mais pessoas atrás do bolinho caipira. Eu comecei faz 2 meses lá, né? Estou ajudando, fiz um acordo aí com as padres e estou com a barraca das padres lá. Mas 2 meses atrás estava mínimo a venda. Eu falei, não vai virar isso aqui, não vai. E agora, menina, já está, sabe, assim, já está... E eu acho que de agora para até terminar um pouco o inverno, vai ser bastante. E mesmo com variações, a receita tradicional é feita com farinha branca e carne de porco. E foi graças à tradição que Ione recebeu o título de Mestre da Cultura Viva. Então, minha chave virou aí. Então, eu me dedico mesmo a não deixar morrer o bolinho, a salvaguarda do bolinho. Eu quero, assim, passar para a criança mesmo. Eu estou querendo fazer um projeto aí para ensinar as crianças nas escolas. Seja em abril ou junho, o bolinho faz parte de tradições, de famílias e de momentos marcantes. E em 373 anos de Jacareí, é uma marca importante na sua história. Toda receita, todo preparo, é tudo igual lá atrás, então a gente tem que manter essa receita, tem que manter essa tradição. É importante porque não é só a gente, assim, que aqui do Vale do Paraíba, né, toda a cidade tem, mas é legal manter a tradição porque não vai ter outras. Quem vai fazer um bolinho igual? Ninguém. O prazer da pessoa saborear o bolinho, eu não troco por nada, sabe assim? Se a pessoa come, não fala nada, você fala, nossa, não gostou. Daqui a pouco vem, elogia, nossa, é o que eu estou para fazer, sabe? Então eu faço, como disse, é muito amor. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!